Então, pessoal, vamos continuar. Temos, então, agora que terminar aqui o capítulo 11 com a parte de inversão temporal. Vocês têm dúvidas do que a gente viu até aqui? É meio complicadinho. Né? Mas a gente estava vendo aqui sobre a inversão temporal. A gente mostrou que a gente podia ter uma coisa do tipo x ponto igual del h del p e p ponto igual a menos del h del x, certo? E aí a gente viu o seguinte: se a gente tem uma transformação do tipo t vai em tr e p menos p vai menos tr, né? P vai menos pr, você vê que aqui a derivada, que é em relação a t, passa a ser a tr, tem um menos 1, mas o p passa a ser o menos p, fica o mesmo sinal. E aqui a derivada muda de sinal, mas aqui a derivada também muda de sinal, certo? Ou seja, a gente encontra que dx dtr vai ser igual a dh dpr, tá certo? Claro que você tem que lembrar que agora o h é h de pr, né? Então tem uma transformação no próprio h. E aqui a gente tem dp dtr igual a menos del h del x, certo? Bom, significa então que se o seu h, né, h de pr e x foi igual a h de px, você tem variância por inversão espacial, certo? Se você olhar direto para as equações de Newton, se você olhar para esse cara aqui, ó, F igual a menos massa del x del t2, se você mudar aqui a derivada de ddt para ddtr, você vai ver que vai ser a mesma coisa, certo? Você vai encontrar a mesma equação. Então, a equação de Newton parece que é mais evidente. Mas é claro que sua força depender explicitamente do tempo, aí ela precisa depender explicitamente do tempo de uma forma que, se você inverter esse sinal, ele continua tendo a mesma força, certo? Isso aqui é a mesma coisa que está dizendo aqui na newtoniana, tá certo? Ou seja, aqui quando a newtoniana não depende explicitamente do tempo e ela é quadrática aqui, ó, isso aqui está né, quadrática no PR e ela vai ser invariante sobre a inversão do sinal do PR, tá certo? Mas veja que aqui não, parece que essa mesma imposição do quadrático em PR não está aparecendo, né? Mas lembra, a gente saiu daqui para cá justamente impondo que a teoria podia ser descrita em termos de duas variáveis em vez de uma só. Lembra? A gente fez toda aquela brincadeira. E ao fazer isso aqui, a gente fez uma série de imposições sobre a inversibilidade dessas funções, para você poder definir a velocidade em termos do momento conjugado e vice-versa. Então, na verdade, está aqui sim, só que aqui está mais explícito, tá certo? Essa segunda dependência aqui, ó, tá certo? Aqui está implícito quando você escreve uma equação de segunda ordem, certo? Beleza. Bom, então se a gente resolve esse problema, a gente pode ver o que acontece na prática, ok? Então vamos lá. Peguei um problema de mecânica clássica em uma dimensão, resolvi, tá certo? E encontrei aqui uma solução x de t, certo? E uma solução p de t. Se eu desenhar essa solução, eu vou ter uma coisa assim, ó. Eu tenho aqui as condições iniciais, que vão ser x0, p0, tá certo? Esse aqui é o espaço de fase. X e p. E aí passou um tempo, eu chego até aqui. Aqui é x de t maiúsculo, p de t maiúsculo. Certo? Bom, se eu fizer uma inversão de tempo aqui, tá? Ou seja, eu vou usar isso aqui como condição inicial. Aqui vai ser o meu tempo, o novo zero, tá certo? E eu vou evoluir a mesma quantidade de tempo esse problema. O que vai acontecer? Se a inversão temporal funcionar, a gente espera voltar para cá, tá
Tá certo? Isso dá para ser visto matematicamente assim. A gente tem essa solução aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou definir x1 como sendo essa minha função aqui, é uma função que eu tenho, certo? Então eu conheço a forma funcional, sei lá, eu posso calcular ela de alguma forma. x1 de t, eu vou definir como sendo x2 t maiúsculo menos t minúsculo. Tá certo? Bom, se x satisfaz essa equação, será que x1 também satisfaz? Tanto faz, né? A gente pode olhar qualquer uma das duas, mas vamos olhar essa aqui é mais fácil. Então, se eu derivar essa função duas vezes, vai ficar assim. D2 dt2 de x1 de t vai dar o quê, pessoal? Vai ser a derivada segunda de x em relação a t, calculado em 2t maiúsculo menos tzinho. Tá certo? Porque a primeira derivada vai sair o menos, mas a segunda vez que eu derivar vai sair outro menos. E aí eu vou ter o mesmo sinal, certo? Mas a gente sabe que isso aqui, olhando para essa equação, é igual a força calculada, né, para a posição x1 de t, certo? Sobre a massa. Então isso aqui também é uma solução. Derivada segunda satisfaz a mesma equação. Veja o que eu fiz. Eu calculei a derivada dessa função nova, relacionei com a minha função antiga, usei a minha função antiga agora para que satisfaz essa equação, usei essa equação e reescrevi aqui. Pode falar. Só uma dúvida, professor, esse t grande não é uma função de tzinho ou não? Como assim, função d? É que eu não entendi ele. Não, o t maiúsculo é um número fixo. Ah, é um número É. de uma constante. Eu evoluí de 0 até 38 segundos. Ah, Isso aqui é 38 segundos. Beleza. Então isso aqui satisfaz as equações de Newton, certo? Mas é claro, a gente já sabia, né? Então, e não só satisfaz, mas se eu pegar esse cara aqui em 0, ele dá quanto? X de t. Então ele está aqui. Se calcular o momento, é a mesma coisa. Vai ser esse momento aqui. Certo? Só que não exatamente, né? Vamos lá. O momento associado a esse cara aqui é o quê? O P1 vai ser m d dt de x1 de t. Certo? Só que isso aqui, ó, vai ser P1 vai ser igual a m, só que isso aqui é menos o x, por causa daquele menos aqui. Certo? Então isso aqui vai ser menos o x, ou seja, menos p. Tá certo? Então você vê que as condições iniciais nossas aqui vão ser assim, ó. P1, 0, vai ser menos P de T. Tá certo? Então não só essa função está dando para a gente a condição inicial da posição certa, mas está dando a condição inicial do momento. Porque lembra, para a gente fazer a inversão temporal, a gente tem que inverter o sinal das velocidades. Senão a gente não está fazendo inversão temporal. Certo? Beleza. Se eu calcular agora essa condição inicial acrescida da mesmo delta, né, do mesmo t maiúsculo, o que eu vou obter? Isso aqui é x de 2t menos t. Tá certo? Tá certo isso? Não, pessoal, eu botei esse 2, está errado. Eu botei o 2, espera aí. Até agora a gente... eu estou falando um monte de coisa que está errada aqui. Desculpa. É porque, bom, é a escolha, tá? Aqui, para não confundir vocês, o que eu fiz? Eu fiz o sistema com 1 aqui começar em T.
maiúsculo e não em 0, entendeu? Então, na verdade, aqui é assim, ó. Ou seja, aquilo que eu estava falando tudo vale, mas quando você tomar as condições iniciais em T maiúsculo, certo? Por isso que isso aqui é igual a isso aqui. Porque é como você pensar assim, ó, andei até aqui, passou 0 até T maiúsculo, inverti o sinal do tempo e andei outro T maiúsculo, certo? Então é isso. Então quando você calcular x1 aqui vai dar x, justamente porque vai estar 2t maiúsculo menos t, e aqui é a mesma coisa, certo? Então esse cara aqui vai ser, quando passar agora 2t, eu vou ter 2 e vou estar em 0. Mesma coisa aqui. P1 de 2t maiúsculo vai ser igual a menos P de 0. Tá certo? Como é que tá? Tá confuso? Tá claro? Tá mais ou menos? Tá confuso? Então vamos lá. Descrevendo você espera que um problema invariante por inversão temporal tenha a seguinte característica. Você começou aqui, esperou passar uma certa quantidade de tempo, tá? Inverteu no tempo, inverteu a direção do tempo e deixou passar a mesma quantidade de tempo. Então ele voltou para o mesmo lugar onde ele estava. Ou seja, é invariante por inversão temporal. Certo? Essa afirmação descritiva com palavras pode ser vista matematicamente assim. Tá certo? Ou seja, essa função descreve a inversão temporal desse sistema aqui. Certo? E eu inverti o tempo quando eu estava em T maiúsculo. Certo? E aí em T maiúsculo, para eu passar a mesma quantidade de tempo, eu tenho que ir de T maiúsculo para 2T maiúsculo. Para aí sim eu ter passado a mesma quantidade de tempo que eu passei quando eu estava andando para frente no tempo, para trás no tempo. Certo? Vou fazer uma coisa que eu esqueci. Obrigado. Está mais claro, pessoal? Então a gente tem que entender os passos matemáticos aqui, e a gente fez essa tradução por uma razão, justamente porque a gente tem que copiar esses passos agora para a mecânica quântica. E ver como que a gente pode fazer o paralelo que a gente fez aqui na mecânica quântica. Ok? Está mais claro? Ou não? Não? Cara, se não tivesse ar-condicionado, não ia dar para dar aula nunca. E olha que tá cedo ainda. Ok. Bom, então a gente olhou muito para as derivadas segundas, ou para a derivada primeira do ponto de vista newtoniano, para entender da inversão temporal, certo? Então a gente viu que a inversão temporal tem aquelas duas coisas, a inversão do sinal do parâmetro t e a inversão do sinal do momento conjugado, certo? Então se a gente tem a equação de Schrödinger, I h cortado d, eu vou fazer em termos de função de onda. Função de onda ou vetor distante? Aqui eu vou deixar a possibilidade, por um instante, da dependência explícita no tempo. Não, vou não. Certo? E sim, de x e t. Certo? O que acontece aqui, pessoal, se eu for usar essa transformação? Tr igual a menos t. O que vai acontecer com a minha expressão aqui? Vai ficar I h cortado, d psi dtr, dtr dt. Certo? E o lado direito só vai mudar h de x psi de x de menos tr. Né? Aqui, claro, que aqui é psi de x menos tr também. Certo? Então, isso aqui é menos 1. Ok? Então, eu vou ter menos i h cortado d psi
DTR igual a H cortado. Em vez de eu escrever com esse menos aqui, eu posso simplesmente lembrar disso botando um R aqui, tá? Que é o que eu vou fazer daqui para frente. Então eu tenho aqui o R, né, o psi com o sinal do tempo invertido, e aqui eu vou ter o psi R de novo. Aí você fala, bom, aparentemente a gente tem um problema, né? Porque não temos uma equação equivalente. Diferente da equação de Newton, aqui eu tenho uma derivada primeira no tempo. Tá certo? Parece que quando eu inverto ao meu tempo, a minha função de onda satisfaz uma equação diferente. Uma equação que tem um menos aqui. Tá certo? Vamos pensar um pouco mais com calma aqui. Eu posso tentar fazer alguma coisa para me livrar desse menos. Certo? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o complexo conjugado da expressão inteira. Aí eu vou obter o seguinte. IH cortado D psi R estrela dt igual H complexo conjugado psi R estrela. Certo? Então olha que interessante. Parece que existe uma outra função de onda que satisfaz a mesma equação original se o nosso H tiver elementos de matriz reais. Certo? Isso aqui, lembra, isso aqui são elementos, é a parte de elementos de matriz, né? Porque eu estou trabalhando com função de onda. Então, vão ter détolas de Dirac, vão ter coisas ali dentro, mas vão ser funções de x e x', coisas do tipo. Certo? Bom, então o que acontece aqui? A gente tem... Cadê? A gente tem essas duas expressões. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar essa sequência de procedimentos para ver como que vai ficar a nossa função de onda no final. Aí a gente volta e se pergunta sobre quais são as imposições ou quais são as transformações que a gente tem que fazer aqui para que a gente tenha invariância por inversão temporal. Tá certo? Lembra, a gente viu uma coisa similar assim no caso clássico, que foi o momento conjugado. A gente viu que o momento conjugado tinha que mudar de sinal. Tá certo? Aqui a gente não fez nada em relação a isso. Né? Talvez o nosso momento conjugado mudar de sinal tenha a ver com o passar de usar em vez da função sair do uso da função de onda e passar para o uso do seu complexo conjugado. Tá certo? Que é basicamente o que a gente vai descobrir. Tá claro? Lembra, né? A fase da função de onda, quando a gente viu aquela funçãozinha g, ela está intimamente ligada com o momento. Tá certo? Então, quando você tira o complexo conjugado da função de onda, você está mudando o sinal da fase. Quando você muda o sinal da fase, você está, de certa forma, mudando a direção do momento. Tá certo? Então, basicamente, o que essas duas expressões estão dizendo para a gente é que você escolher que algo nesse sentido, a gente vai ver os detalhes agora, tá? Isso, menos t. Ou seja, você falar que sua função de onda tem esse tipo de característica aqui, está associada à inversão temporal. Certo? Mas vamos ver agora os detalhes. Bom, eu tenho minha função de onda no tempo zero, tá certo? Então, isso aqui está descrevendo o estado físico da minha partícula no momento inicial. Como é que eu evoluo isso aqui para um tempo qualquer? A gente já viu, né? Exponencial de menos IH T maiúsculo sobre H cortado, aplicado em psi de x e zero. Tá certo? Só que a gente acabou de ver que quando a gente inverte no tempo, a gente tem que tomar o complexo conjugado. Certo? Ou seja,
a gente vai fazer uma inversão temporal, tá? Então é propagação. Propagação. E agora eu vou fazer uma inversão. Quando eu fizer a minha inversão, eu vou tirar o complexo conjugado dessa expressão inteira e vou ficar assim, ó. Exponencial de IH estrela T sobre H cortado, psi estrela x e 0. Tá certo? Agora você vê que essa equação diz pra gente que o complexo conjugado se propaga com essa hamiltoniana aqui, que é o H estrela. Tá certo? Então, se eu propagar agora o meu sistema, veja, eu andei meu sistema do 0 até o T maiúsculo. Inverti a ordem do tempo e agora eu vou fazer ele propagar durante mais a mesma quantidade de tempo T maiúsculo. Tá certo? Então, eu vou fazer mais uma propagação, né, de T maiúsculo, mais uma de T maiúsculo aqui. Só que agora com a minha newtoniana certa, com a minha newtoniana apropriada para essa fase, certo? Então vai ficar assim, exponencial de menos I. Lembra, a propagação é sempre assim, com qualquer que seja a newtoniana que você tem. Menos I. A minha newtoniana é a estrela, porque esse cara se propaga com a estrela, certo? T maiúsculo sobre H cortado. Só que isso está aplicado nessa função de onda que está propagada assim. Então, exponencial de I, H cortada, sobre H cortada, psi de X. Isso. Vou botar só isso aqui. Vou botar o X e 0. Tá certo? Então, isso aqui fica como, pessoal? Oi. Não ficaria um 2T maiúsculo que a gente está montando? É porque o propagador, ele é assim, o primeiro que a gente aplicou foi esse. O que aparece no expoente é isso menos isso, certo? O outro que a gente aplicou foi esse aqui, né? Digamos, esse aqui invertido a gente propagou até 2, T maiúsculo, D, T maiúsculo. Então, no expoente aparece isso menos isso. Certo? Beleza. Bom. Então, pessoal, aqui a gente está vendo que essa maneira... Bom, primeiro aquela consequência que eu estava falando aqui, né? Para que você tenha uma invariância por inversão temporal, tem uma coisa errada aqui. Não, isso mesmo. Né? Você precisa que a newtoniana tenha elementos de matrizes reais, tá certo? E quando você propaga no tempo, você vai voltar para a mesma newtoniana, ou seja, aquilo ali vai voltar para o mesmo psi. Tá? Se você usar que na inversão temporal você toma o complexo conjugado. Tá? Ou seja, a forma certa de impor a mudança do sinal do momento, que é aquilo que a gente viu que a gente tem que fazer no caso clássico, é implementado por tomar o complexo conjugado da sua equação. Certo? Quando eu faço a propagação, eu não teria que dar um psi de x e p ao invés de x e 0? Porque eu propaguei. Mas isso aqui é o psi de x e t. Isso aqui é o psi de x t maiúsculo. Isso tudo é o que eu falei. Tá certo? Então, veja. Na mecânica clássica, a gente fez o quê? X e P, né? Vai, quando T vai para menos T, vai para X e menos P. Tá certo? E a gente viu que a mudança certa no estado aqui é psi, quando T vai em menos T, vai em psi estrela.
É assim que a gente muda o estado. Lembra, a gente evoluiu o sistema clássico até um tempo T maiúsculo e a gente teve que mudar o sinal do P. Se a gente não mudasse o sinal do P e propagasse mais T maiúsculo, a gente não ia voltar para o começo. Tá certo? Ia ser diferente. Então aqui o paralelo da transformação do estado clássico, ele vira o complexo conjugado da função de onda. Tá certo? Tá claro, pessoal? Beleza. Então é isso. Então, isso aqui mais ou menos dá uma primeira visão para vocês do que é inversão temporal. Então, você vê que o operador, a gente não vai introduzir o operador abstrato, mas você teria um operador, sei lá, I maiúsculo, que atua em psi e leva em psi complexo conjugado. Aí você vai descobrir que esse operador é um operador antilinear, então ele não comuta com escalar. Na hora que ele passa pelo escalar, ele vai o escalar para o complexo conjugado dele. Então, tem uma série de propriedades interessantes, mas a gente não vai entrar no detalhe não, tá, pessoal? Isso aqui é só uma questão, uma primeira introdução ao assunto, tá? Mas para vocês também apreciarem o quão delicados são essas simetrias ou falta delas discretas, né? Essas transformações discretas. Bom, pessoal, isso encerra para a gente o capítulo 11. A gente vai começar o capítulo 12 agora, que é basicamente grupo de rotação, certo? A gente vai ver transformações mais complicadas, porque são transformações que não formam um grupo abeliano, né? E a gente vai aprender a lidar com elas, a gente vai trabalhar toda a representação do grupo de rotação, a gente vai encontrar o grupo de spin dentro do grupo de rotação, ou, de certa forma, a gente vai encontrar que existe uma representação similar, chamada grupo de spin, tá certo? Porque aí, terminando o 12, a gente já viu o 13, que é átomo de hidrogênio, e a gente vai passar então para o 14, que é spin, tá certo? Então é grupo de rotação e spin, que são dois assuntos que estão intimamente ligados. Okay? Deixa eu apagar tudo para começar. E falando nisso, eu estava lendo, eu acho que vale a pena a gente ver se... Não sei se vocês vão querer, qual assunto vocês vão preferir, mas talvez seja legal a gente ver, como é que se diz, efeito fotoelétrico mesmo, como um assunto final do curso, né? Capítulo 12. Então, pessoal, a gente tinha visto já, por exemplo, que os momentos conjugados podem ser escritos assim, menos I, H cortado, D, dx, mas a gente viu, né, quando a gente estudou as translações em mais dimensões, que se você tiver uma segunda dimensão aqui, isso aqui vai ser menos I, H cortado, del Y, certo? E agora a gente pode usar esses dois operadores para definir um operador vetorial. Ou seja, em duas dimensões eu posso ter o operador P, tá certo? E aí tem que tomar cuidado porque tem seta e chapéu, certo? Tem as duas coisas. Então esse cara aqui, ele vai ser uma coisa do tipo Px E1 mais Py E2. Isso aqui vocês podem pensar como produto tensorial, tá, pessoal? Se veja, mas é um produto tensorial bem complicado, porque você está pegando é o OP, V, é o espaço dos operadores que atuam num certo espaço de Hilbert, produto tensorial com R3, visto como espaço vetorial. Tá certo? Então, os operadores tensoriais, operadores é porque a gente não introduziu tensores, mas isso aqui é o primeiro passo dos operadores tensoriais, né? São esses operadores que você encontra quando você faz o produto tensorial do espaço dos operadores com os espaços dos tensores. Então você pode ter inclusive um produto tensorial mais complicado, você pode ter uma coisa do tipo esse cara aqui, por exemplo, né? Ou seja, seria um tensor T e J chapéu, ou seja, as componentes do tensor de dois índices são operadores, certo?
E aí a gente vai ver que isso vai ser muito importante para a gente, porque a gente sabe como é que os tensores se transformam. A gente sabe girar um tensor. Ou seja, o vetor está para cá, a gente girou, ele apontou para cá. Tá certo? E isso vai induzir transformações nos operadores também. Porque a gente quer que os operadores representem a mesma rotação. Entendeu? Mas tudo bem. Eu estou adiantando um pouco aqui as coisas. Da mesma forma que eu tenho um vetor, eu posso ter aqui uma direção qualquer, normalizada, tá certo? E posso ter aqui o meu operador tensorial, meu operador vetorial agora, que aponta numa direção n qualquer, tá certo? Esse cara aqui, se você fizer a continha, vai ser isso aqui, ó, IH cortado, del, n seta, tá certo? Lembrando, isso aqui é a notação para derivada direcional. Vocês lembram de derivada direcional, né? O gradiente da função escalar a direção que você está pegando. Certo? Então, como isso aqui é ddx e esse cara é ddy, esses caras aqui vão fazer um papel muito parecido com uma coisa do tipo IH cortado, o laplaciano, o gradiente. Certo? Por isso que tem essa similaridade aqui com essa questão da derivada. Certo? Bom, mas isso aqui, por que eu estou mostrando toda essa parte desses operadores? Porque, lembra, a gente viu que esse cara aqui gerava translação na direção x. A gente viu que esse cara aqui gerava translação na direção y. Esse cara aqui, a gente espera que ele gere translação em que direção? Na direção n, tá certo? E é exatamente o que vai acontecer. Ou seja, eu vou ter aqui um operador de translação na direção a seta, ele vai ser simplesmente exponencial de menos i a, aí eu vou botar aqui assim, a seta dividido por a, onde a é módulo de a seta, tá certo? Vezes escalar, quer dizer, P sobre H cortado. Tá certo? Ou seja, essa é a direção, né? A seta sobre A é um vetor unitário, que você pode pensar que é o N, tá certo? É a direção. E o módulo do vetor é o quanto que eu andei naquela direção. Tá certo? Por isso que eu fiz assim, né? Esse cara aqui é o equivalente a esse pedacinho aqui, certo? Eu tenho o i aqui justamente porque vai ter o menos i com menos i, né? Se vocês quiserem pensar de uma forma mais simples, isso aqui vai ser simplesmente exponencial de e de a menos a del n seta. Lembra quando a gente fez uma direção simples? Isso aqui era só menos a ddx, menos epsilon ddx. Isso aqui dá a série de Taylor, né? Só que esse cara aqui está dando a série de Taylor quando você faz o seguinte, ó. Você pega um psi de x mais a1 e y mais a2, tá certo? Pensa que tem um parâmetro comum aqui, epsilon, só para simplificar a sua vida, e faz a série de Maclaurin aqui, para epsilon igual a 0. Você vai encontrar a série representada por essa aplicação desse operador repetidamente aqui nessa função. Tá certo? Ou não? Né? Ó, como é que fica a série desse negócio aqui? Vai ficar psi de x e y, tá certo? O próximo termo vai ser quanto é que é a derivada total disso em relação a epsilon. Né? Então vai ficar assim, d epsilon desse cara todo aqui. Isso aqui vai ser regra da cadeia, né? Derivada do primeiro argumento em relação a epsilon, então vai ficar del psi del x. Derivada desse cara em relação a epsilon é a1. Certo? Mais a derivada do segundo argumento, deu y. Derivada do segundo argumento em relação a epsilon é a2. Tá certo? Se você for repetir essa brincadeira aqui, você vai ver que o dn d epsilon n
atuando no psi desses argumentos vai ser igual a d dx A1 mais A2D dy n vezes no psi de x e y. É por isso que esse cara aqui está dando a coisa certa para você, porque ele está te dando isso aqui. Porque isso aqui nada mais é do que essa brincadeira aqui, ó. Tá certo? Então, a gente acabou de sair de grupos de Lie a 1 parâmetro para grupos de Lie a 2 parâmetros. Porque agora você vê que eu tenho 2 parâmetros, né? Você vê que o que está controlando a minha translação é A1 e A2. Mas tudo aquilo que a gente discutiu ainda vale. Eu ainda posso me deslocar até perto da origem, né? Quando o meu A1 e A2 forem 0, eu estou na transformação em identidade. Tá certo? Então, eu estou num grupo de 2 parâmetros agora. O que acontece quando a gente compõe esse grupo? Ou seja, o que acontece quando a gente faz assim? Ó? T, deixa eu ver quais são as letras que eu usei. B. T, B, aplicado depois de TA. Isso aqui dá quanto, pessoal? Vai ser exponencial de menos... Deixa eu escrever do jeito mais simples, que é simplesmente B menos I, B, P sobre H cortado, exponencial de menos I, A, P sobre H cortado. Certo? O problema não, né? A simplicidade nesse caso vem do fato de que a gente sabe que todos os P's comutam com todos os P's. Certo? Se todos os P's comutam com todos os P's, a álgebra envolvida nessa operação aqui é a mesma álgebra dos números reais. E se a álgebra é a mesma, significa que a propriedade de exponencial, do produto da exponencial ser a soma dos argumentos, se mantém. Então isso aqui vai ser igual a exponencial disso mais isso. Mas exponencial disso mais isso é exponencial de menos I, B mais A, escalar P sobre H cortado. Certo? Mas isso, por definição, é igual a T de B mais A. Porque esse é um grupo abeliano. Essas transformações aqui formam um grupo abeliano. Certo? Tanto faz se eu deslocar primeiro na direção B e depois na direção A, ou na direção A e depois na direção B. Não tem diferença nenhuma. Tá certo? Tanto faz, porque você vê que isso aqui é a soma de vetores. E a soma de vetores é comutativa. Vetor A mais vetor B é igual a vetor B mais vetor A. Tá certo? Mas isso veio do fato de que P comuta com P. Todos os P's comutam com todos os P's. Porque senão eu não poderia fazer isso. Tá certo? Agora vamos complicar a nossa vida então. Já que esse grupo abeliano é simples, a gente pode ter uma coisa mais complicada. Né? É o primeiro exemplo de grupos não abelianos que vocês vão ver. Bom, o que acontece quando eu giro pontos num plano? É que a álgebra é comutativa, todos os elementos da álgebra comutam. Porque quando os elementos da álgebra comutam, isso aqui vai sempre acontecer, né? Ele vira o argumento é sempre aditivo, né? Por isso que esses grupos abelianos estão associados ao espaço. Porque o espaço tem essa mesma característica. Vamos lá. Como é que fica a rotação aqui, pessoal? Vou botar um cosseno de φ0 menos
seno de φ0, seno de φ0, cosseno de φ0. Todo mundo lembra disso? Né? Isso aqui é uma rotação no sentido... se eu estou vindo para cá, os dois estão positivos, então sentido horário. Né? Quando tem um menos aqui é sentido horário, se o menos está aqui é sentido anti-horário. Tá? Só se lembrar que o sentido horário é aquele que anda para cá. Então você sai do todo mundo positivo, né, senos e cossenos, e para o y ficando negativo. Só você pensar que o ponteiro cai. Quando o ponteiro sobe, aí tem que ser positivo aqui. Ou seja, significa que quando φ aumenta, eu rodo na direção horária. Tá certo? Maravilha. Mas quando eu giro pontos no plano, o que acontece com minhas velocidades? Porque lembra, para a gente definir uma transformação em mecânica quântica, a gente precisa definir a transformação no estado dos estados clássicos, que envolvem x e p, e depois traduzir isso para a mecânica quântica. Tá certo? Então, quando eu faço uma rotação nas posições, eu vou ter o mesmo tipo de rotação acontecendo aqui. E a matriz tem que ser a mesma. Certo? Ou seja, se eu estou aqui no plano, eu tenho um ponto aqui com uma velocidade para cá. Se eu giro esse cara aqui, né? Então, está aqui, eu girei ele até aqui. Eu espero que a velocidade agora esteja para cá, para representar essa transformação rígida. É claro que a gente tem a liberdade de criar um grupo que represente transformações que os pontos vão e a velocidade fica. Tá certo? Só que você não saberia implementar isso no laboratório. Como é que eu faço isso? Eu movo os caras, mas a velocidade eu não movo. Sei lá, é um negócio meio esquisito. Mas pode fazer, tá? As transformações você escolhe fazê-las da forma que você quiser, certo? Mas eventualmente você vai ter que associar elas a coisas da realidade, então é melhor que você faça de uma maneira que seja próxima de uma transformação que você possa executar no laboratório, certo? Porque claro que você vai sempre encontrar maneiras de fazer combinações de transformações que representem uma maluquice dessa, certo? Maravilha. Isso aqui, pessoal, eu vou chamar de uma rotação, tá certo? De φ0 em torno de E3. Tá certo? Por enquanto eu estou fazendo bidimensional, mas depois eu vou estender essa notação para tridimensional, por isso que eu já guardo esse cara aqui. Ou seja, eu estou lembrando que a rotação ela é definida em termos de um plano. Em 3 dimensões, um plano é definido por um vetor. Se a gente tivesse em mais dimensões, não seria tão simples assim, mas como a gente mantém essa notação aqui, certo? Bom, agora o que a gente precisa, pessoal, é encontrar um operador unitário que esteja associado a R, tá certo? E que leve V em V. Tá certo? Isso aqui, ó, chama representação. Tá certo? O que é um pouco estranho para quando a gente começa a estudar aí, o que parece estranho quando a gente está estudando essas coisas, é que eu estou saindo de uma representação para chegar em outra representação. Certo? Mas, na verdade, o ponto de vista matemático mais profundo disso, ele vem do seguinte: eu defino o grupo numa certa representação, mas eu não preciso. O grupo é simplesmente a regra de composição dos elementos. A regra de composição dos elementos pode depois ser, digamos, usada para criar representações diferentes. Então, na verdade, vocês não estão vendo essa regra de composição abstrata, porque a gente não vai, isso não é um curso de grupos de Lie, tá certo? Mas ela existe, tá certo? E dela emana representações diferentes, sendo essa uma e essa outra, tá certo? Mas, a título de simplicidade, a gente vai usar essa como base. Essa aqui, em vez de a gente extrair a regra de composição abstratamente, a gente usa esse cara aqui. Porque como ela é uma representação fiel, no sentido de que é um termo, inclusive, matemático, de que ela não... ela tem uma relação de 1 para 1 com os elementos do grupo, então, a gente usar o abstrato ou a representação fiel, tanto faz. Tá certo? Por isso que a gente acaba usando essas matrizes de rotação tridimensionais,
e encontra outras representações dela, o que é estranho. Por isso que eu estou fazendo esse adendo aqui para vocês, certo? Então vamos lá. Como é que a gente espera então que esse cara... Ó, só para poupar, eu não vou escrever U de R de Φ de E3 não. Eu vou escrever só U de R e por enquanto a gente está trabalhando só com rotações no plano, então é sempre aquela rotação ali, tá certo? Ele é um operador? É, aqui ó. Vem ver. Né? O U é uma representação de um elemento do grupo de rotação que pertence ao espaço dos operadores em G. Certo? Isso é o que significa ter uma representação. É um mapa do grupo num espaço de operadores que atuam num certo espaço. Então, qual o efeito que a gente espera ter em X e Y? Vamos lá. Como é que vai ficar X? Eu gosto sempre de botar o cosseno primeiro, para a gente lembrar que quando vai para zero, vai para a identidade. Certo? Maravilha. Só que, veja, uma rotação em uma dimensão já é um negócio complicado que envolve esses senos e cossenos aqui. Se eu tivesse 3 dimensões, fosse fazer uma tridimensional e fizesse uma outra em cima disso, eu teria agora uma combinação mais complicada de senos e cossenos de um com seno e cosseno do outro e assim por diante, né? Então, não existe fórmula analítica para essas composições de rotações de ângulo arbitrário, tá certo? Mas como eu falei para vocês... Os ângulos de Euler não seria responsável por... Isso. Não, justamente, os ângulos de Euler é uma maneira de você girar um vetor de forma arbitrária. Mas você não consegue encontrar, né? São uma composição de 3 matrizes, né? R1, R2 e R3. São 3 rotações sequenciais. Você não tem uma fórmula que te dá uma única coisa com teta, sei lá, φ, psi. Você não tem uma fórmula analítica para isso aqui. Tá certo? E transformar numa única rotação. Porque se você tivesse, você saberia a fórmula de composição do grupo. Porque isso tudo pode ser traduzido numa fórmula de como... Lembra que a gente mostrou que a gente tinha uma coisa do tipo B e tinha uma translação gerada por A? Isso aqui me resulta numa translação gerada por A mais B. Certo? Então a fórmula é extremamente simples, é simplesmente a soma dos vetores. Tá certo? A gente vai introduzir uma rotação em torno do eixo θ, gerada assim. A direção desse vetor me indica o plano que eu estou girando e o módulo desse vetor me diz quanto que eu girei naquele plano. Tá certo? A gente não tem uma fórmula para esse cara aqui, ó. Vai ser igual a um certo f vetorial, que é função de θ e psi. Isso aqui é ângulo, tá, pessoal? Não é função de onda, não. A gente não tem uma função f assim, ó. Essa função é essa aqui seria a f do caso da translação, né? Essa aqui seria a f da rotação e a f da translação é dada por isso aqui, né? De certa forma, isso aqui te dá o grupo. Essas Fs aqui são a essência do grupo.
certo? Quando você olha o grupo como se fosse uma variedade, você descobre que basta você estudar essas funções f em torno da origem para você obter todos os resultados sobre o grupo. Tá certo? É por isso que os grupos de Lie são tão úteis. Porque por mais que eles sejam complicados, a gente pode estudar eles em torno da identidade e isso vai dar para a gente todos os elementos necessários para a gente poder estudar o grupo inteiro. Desculpe, pessoal, a menos de questão de topologia. Tá certo? Então, ou seja, isso tudo aqui para lembrar dessas dificuldades, tá certo? O que acontece então se eu fizer isso aqui infinitesimal? Ou seja, eu já parametrizei essas matrizes aqui de forma que quando o φ for para zero, essa matriz vai para a identidade. Então, eu quero que a minha representação seja de forma que o grupo, o elemento identidade do grupo represente uma transformação identidade na minha representação. Tá certo? Bom, então eu posso fazer a expansão e vai ficar assim. Identidade menos I epsilon Z. Lembra, eu chamei de G no outro caso e depois a gente descobriu que era o G da translação, né? Eu vou chamar esse cara aqui de LZ. Tá certo? Todo mundo já sabe por quê, mas a gente finge que não sabe. Certo? Psi. Tá certo? E o que acontece no meu psi agora se eu fizer... Espera um pouquinho. Não, eu pulei um passo aqui. Deixa eu fazer um passo antes disso. Então, essa é uma rotação no sentido horário para o x, né? Para o ket xy. Como é que fica essa transformação se eu aplicar ela na função de onda? Certo? Ou seja, eu tenho o R em psi. Que engraçado, eu fiz esse negócio. Ah, tá. Bom, isso aqui vai ser assim, ó. U, R, tá certo? E a minha função de onda eu vou decompor na base da posição, porque é a base que eu sei trabalhar. Vai ficar integral dupla dx dy x, y, x, y, psi. Certo? Eu sei atuar esse cara nisso aqui, porque eu acabei de definir. Ó, podia ter uma fase aqui, tá? Mas a gente não botou essa fase por enquanto, porque ela vai complicar, mas ela vai ter o mesmo papel do efeito no momento, tá certo? Mas vamos deixar ela quieta por enquanto. Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar assim, integral dx dy cosseno φ0 x menos seno φ0 y, vírgula, cosseno φ0, eu estou fazendo mais complicado, mas deixa assim mesmo, φ0 y mais seno φ0 x, tá certo? Isso aqui tudo em psi de xy, tá certo? Ou seja, a integral ela tem que ser feita nisso aqui. Ok? Vamos simplificar um pouco nossa vida e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a versão infinitesimal, tá certo? Vamos falar que o nosso φ é pequenininho, certo? Então vai ficar assim. Integral dx dy, aí vai ficar assim. X, eu vou pegar só o termo de primeira ordem, né? Cosseno começa com 1, depois é quadrático, eu jogo fora, fica só 1. Seno começa com argumento, depois é um cubo, eu jogo fora o cubo, então vai ficar x menos epsilon y, tá certo? E aqui, y mais epsilon x, né? Psi de x e y, tá certo? Mas lembra do truque que a gente faz? A gente tira a transformação daqui e joga para cá, para a gente descobrir que
Uma vez que você definiu a transformação desse cara, como que fica a transformação desse cara? Tá certo? E a gente descobre sempre que é o contrário. Se a gente faz a gente fez uma translação para a direita, o argumento da função de onda vai para a esquerda. Tá certo? E a gente vai ver que uma rotação no sentido horário gera uma transformação anti-horária no argumento da função de onda. Tá certo? Ou seja, a gente quer que x' seja igual a x menos epsilon, y, tá certo? E a gente quer que y' seja igual a y mais epsilon x. Tá certo? Se você calcular o jacobiano dessa transformação, você vai ver que dá 1. Tá certo? Porque é infinitesimal. Senão não seria 1. Quer dizer, não seria 1. Seria 1 ainda porque a matriz é ortogonal. Certo? Mas para vocês pensarem um pouco nisso, eu fiz infinitesimal para ser mais fácil, mas vou indicar como vocês fariam se não fosse, tá? Veja, o meu argumento, ele é o efeito disso aqui, ó. Matriz de rotação aplicado a x e y. Vocês concordam? O meu argumento aqui, esse aqui, ó, esse x que está aparecendo aqui, né? Isso tudo que está aparecendo aqui e isso tudo que está aparecendo aqui, é esse efeito aqui. É o efeito daquela matriz de rotação, cosseno menos seno, seno, cosseno, aplicado em x e y, né? Então, se eu chamar essa combinação linear aqui de x' e y', como que eu agora inverto isso para encontrar esse cara em termos desse? Como é que eu inverto essa expressão para encontrar quem é x em termos do linha? Exatamente, porque o transposto é a inversa, né? Então vai ficar assim, R transposto em x', y'. Mas, pessoal, o transposto tira o seno negativo que está aqui em cima e bota embaixo. Então, o transposto está transformando uma rotação no sentido horário numa anti-horário. Então, quando eu fizer isso, aqui, que era linha, aqui que era o R aplicado em x, vai ficar linha, e aqui vai ficar o novo, que é a rotação no sentido anti-horário. Tá certo? E a gente sabe que o jacobiano dessa transformação aqui é 1, porque é no plano. Ficou velho, não vai? Porque a gente está mudando o sentido. Ó, tanto assim quanto assim, vai ficar da seguinte forma. Eu faço essa transformação aqui. Tá certo? O jacobiano vai dar 1, então vai ficar assim. Aquilo ali vai dar integral dx', dy', x', y'. E aqui vai ficar assim, ó. O psi de R transposto aplicado à linha. Né? Vou botar. Vocês entendem a notação que eu fiz? Né? Mas isso aqui é o quê? É integral dx', dy', x', y', psi de cosseno φ0 x mais seno φ0 y, cosseno φ0 y menos seno φ0 x. Tá certo? Um boladinho, mas não é nada demais, tá, pessoal? Agora a gente pode calcular isso aqui. X e y no U de R em psi. Né? E esse cara aqui vai ser isso aqui. Certo? Porque esse cara com esse vai dar delta de Dirac de x', y', y'.
Então vai sobrar esse psi aqui. E como eu sou preguiçoso, eu vou escrever a versão infinitesimal. Vai ficar x mais epsilon y e y menos epsilon x. É importante a questão do horário, tá, pessoal? A rotação padrão é sentido horário. Isso vai definir todos os sinais daqui para frente. Se vocês trocarem isso, embola o meio de campo, tá? Então lembrem, a transformação é horário, então o argumento é anti-horário. Igual a translação é para a direita, o padrão, mas a gente meio que intuitivamente sempre pensa assim, né? Que a translação é sempre na direção em que aumenta a coordenada. Mas o argumento da função de onda é sempre à esquerda. Quando você translada a função de onda para a direita, o psi de x vai em x menos epsilon. Então é sempre assim. Tá? Então eu tenho esse cara aqui, ó. Mas agora eu posso expandir o lado esquerdo e obtenho o seguinte. O lado esquerdo expandido vai ser, né? Lembra, isso aqui a gente escreveu lá atrás, a identidade, menos i epsilon. Aqui eu botei o epsilon z. Vou botar o zzinho aqui só para lembrar que é em torno do eixo x, tá? Em torno do eixo z. LZ sobre H cortado. Ok? Então, se eu substituir isso aqui, pessoal, eu tenho identidade, que vai dar o meu psi de x e y, né? Menos i epsilon z LZ sobre H cortado, que vai ser igual a isso aqui. Psi de x mais epsilon zy, y menos epsilon zx. Certo? Só que se o meu epsilon é pequeno na esquerda, ele é pequeno na direita também, então eu posso expandir a função do lado direito em Taylor, né? O que a gente obtém? O primeiro termo desse lado direito vai ficar assim. Psi de x e y. Certo? Que é quando eu tomar o meu epsilon igual a zero. Aí vou ter o termo de derivada primeira. Vai ficar assim. Mais... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Vai ficar assim. Quando eu derivar em relação a epsilon, sai o y. Mas esse aqui é derivado em relação a x. Então vai ficar assim. Y d dx. E daqui a derivada é em relação a y, porque eu estou derivando em relação a epsilon. Aí deriva em relação a y e multiplica com menos x. Então fica menos x d dy. Psi de x e y. Certo? Bom, isso aqui vai embora com isso aqui. E sobra pra gente o quê? Menos i epsilon. Esqueci do psi aqui, né, pessoal? Menos i epsilon LZ psi sobre H cortado. Vai ser igual a esse operador diferencial engraçado aqui. Y d dx menos x d dy. Assim. Ou seja, LZ vai ser igual a... Veja, pessoal. Eu multiplicar por i dos dois lados, aqui vai sumir esse cara aqui, aqui vai ficar... Espera um pouquinho. Aqui tem um epsilon. O epsilon corta com esse epsilon aqui, tá? Se eu multiplicar por i dos dois lados, esse i some, vai aparecer um i multiplicando esses caras aqui, vai aparecer um h cortado junto. Então vai ser assim, ó, mais i h cortado ddx, que é o quê? É menos p, x. E aqui vai ficar menos i h cortado ddy. Isso. Então vai ficar assim, ó, x p y menos y dx. Certo? A gente está na representação de função de onda, aqui, por simplicidade. Mas, na representação de função de onda, esse cara aqui é o operador multiplicação. E ele comuta com py. O x comuta com py. Ele não comuta com px, mas ele comuta com py. Certo? Então eu posso botar o chapeuzinho dele aqui, ó.
Tá certo? E voilà. Temos agora o nosso gerador de rotação. Ele é dado assim, ó, x py menos y dx. Se vocês quiserem fazer um exercício interessante, vocês fazem a mesma coisa na mecânica clássica e vocês vão encontrar que o elemento que aparece no parênteses de Poisson gerando rotação é isso aqui também, xpy menos ypx. Certo? Não tem nada demais, pessoal. É matrizinha, cosseno, seno e tal, expandindo em torno da origem e ponto final. É o gerador. É o cara que começa um tipo de transformação. E vocês já podem adiantar na cabeça de vocês que quando você escrever aqui o Lx e o Ly, eles vão ter claramente operadores que não vão comutar com esses caras aqui. Então, rotações não comutam. Porque, né, imagina que, vamos pensar que o Lx segue o mesmo padrão. Tá certo? Então, o Lx aqui, ele vai ser 2, 3, né? Então, ele vai ser ypz menos zpx. Certo? Bom, mas você vê que tem um py aqui, tem um y aqui. Ó. Então, esse cara não pode comutar com esse. Porque a gente sabe que y não comuta com py. Daí H cortado. Tá certo? E mais que isso, né? Tem outras coisas que não comutam aqui também. Então vocês vão ver que quando eu tentar girar na direção, girar no plano XY e depois girar no plano ZY, eu vou ter uma composição mais complicada do que eu tinha antes. A ordem que eu aplico as rotações vai importar, vai tudo ser diferente. Tá certo? E isso vai estar refletido nessa álgebra aqui. E é o que justamente a gente vai estudar. Tá certo? Uma questão de tempo. Tá? Então, pessoal, mas é o truque que a gente faz sempre, tá? A gente está transitando entre representação da função de onda e de volta de forma mais ou menos solta, mas aqui a gente está trabalhando com operadores concretos, atuando em funções x e y, e a gente reconheceu neles quem são os operadores abstratos, né, que servem... Porque, por exemplo, se você estiver escrevendo um oscilador harmônico em 3 dimensões, você sabe que o x e o px não pode ser escrito em termos do operador de criação e aniquilação de x e de y e de z. Então você pode reescrever isso aqui tudo em termos de operador de criação e aniquilação. Esses operadores aí estão atuando na base das energias aplicada a gente deduziu o operador na base da posição. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que, embora a gente tenha feito isso na base da posição, uma vez que você reconheceu o seu operador em termos de operadores abstratos, você pode reescrevê-los em qualquer base. Você pode, inclusive, escrevê-los em termos da base de energia. Ou seja, você pode pegar as definições de operador de criação e aniquilação. Pensa que você está trabalhando agora com um oscilador harmônico em 3 dimensões. E você tem massas e frequências diferentes em cada dimensão. Então, você vai ter associado a x, px, você vai ter uns operadores de criação e aniquilação. Para y, a mesma coisa, vai ter um par, e para z, a mesma coisa. Você pode substituir todos esses operadores aqui e descobrir quem é o seu LZ em termos de operador de criação e aniquilação. Tanto faz, entendeu? Às vezes, dentro da sua energia, tem um LZ. Porque você sabe que existem acoplamentos que se dão com o momento angular. Então, digamos que o momento angular está associado, por exemplo, ao campo magnético gerado por uma espira, tá certo? Então, tem uma espira ali. Quanto mais, né, o momento angular significa que está girando mais rápido, você tem mais ou menos, é maior ou menor a sua corrente ali, então o seu campo magnético vai ser maior. Então, o acoplamento daquilo com outro objeto eletromagnético vai ser diferente. Então, você tem hamiltonianas que vão ter na hamiltoniana uma coisa do tipo LZ multiplicando BZ, alguma coisa assim. Vão ter acoplamentos assim. Tá certo? Então, parte da sua hamiltoniana vai ser simplesmente um momento angular. Certo? Qual foi o argumento mesmo para a gente ter levado o x e o y ali para
Porque você sabe o seguinte, x chapéu em psi, função de onda, é igual ao operador multiplicação. Ou seja, é igual a x psi. Né? Melhor para ficar mais claro. X e y, x e y. Eu usei de cá para cá. Eu peguei eu fiz assim, quer ver? Eu tinha encontrado o seguinte, eu tinha encontrado x, py, psi. Certo? Eu tinha encontrado isso aqui. Esse aqui é uma derivada. Só que essa derivada é ddy. Então, eu posso botar o x aqui para dentro. Então, eu posso escrever esse cara assim, ó. Py, x, psi. Por enquanto, x é uma variável só. Só que isso aqui, usando aqui o que eu acabei de apagar, é igual a py, x chapéu psi. Certo? Mas o x chapéu comuta com py chapéu. Aí eu posso trazer ele de volta para cá. Tranquilo? Bom. Se a gente tivesse feito toda essa brincadeira aqui na base dos momentos, quem que a gente ia encontrar para o nosso LZ? O que vocês acham? Porque, veja, a gente poderia ter feito assim, né? A gente poderia ter começado com o U de R atuando em PX, PY, porque a gente escreveu lá atrás que a matriz de rotação ia ser a mesma. Então, tudo se preserva. A matriz de rotação é a mesma no ket PX, PY. Quando ele fizer a função de onda na base P, vai girar o argumento ao contrário também, vai ser tudo igual. Tá certo? Ou seja, se nós fizéssemos isso, nós teríamos encontrado, para a função de onda na base dos momentos, que LZ é igual a IH cortado. Cadê você? Del, P, X, PY, menos IH cortado, del, PY, PX. Tá certo? Só que na base dos momentos, isso aqui é o X, chapéu. E na base dos momentos, isso aqui é o operador multiplicação PY. Tá certo? E a mesma coisa aqui. Esse cara aqui na base da posição é o Y. E esse cara aqui é o PX. Tá certo? Então, é uma coisa que a gente já viu mais ou menos, mas talvez cause uma certa estranheza, mas o gerador de translação no espaço dos momentos é a posição. Ninguém acha estranho que o momento gera translação na posição, mas todo mundo acha estranho que a posição gera translação no momento. Porque é estranho mesmo. Não tem outra explicação, tá certo? Então vocês podem fazer isso até como exercício, é um bom exercício para vocês, repetir a conta que nós fizemos na base da posição, na base dos momentos e deduzir que o operador naturalmente tem que ser o mesmo, né? Ou seja, o LZ abstratamente é a mesma coisa. É x py, né? X chapéu py chapéu menos y chapéu px chapéu. Ok? Ok. Bom, pessoal, isso que a gente viu foi a versão ativa, ou seja, transformações no vetor de estado, tá certo? Do ponto de vista passivo, a gente tem U, R, X chapéu, U, R. Quanto é que vai ficar isso aqui, pessoal? Para epsilon, né? Tá certo? É a mesma coisa.
Vocês podem deduzir isso da expressão que a gente colocou, x e y, tanto faz, tá? É simples. E aí, como é que fica aqui o resto? Certo? E certo? Então, todas as regras que nós vimos para as funções de onda, para os vetores de estado, podem ser traduzidas por transformações ativas, passivas, assim. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Alguma dúvida? Né? Você pode pensar o seguinte, ó. Você quer saber quem é esse cara aqui, né? Aí você vai fazer assim, você aplica aqui, isso aqui vai ficar assim. U dagger x menos epsilon z y e y mais epsilon z x. Certo? Quando o x chapéu age num vetor de estado desse tipo aqui, ó, ele tira a primeira entrada, que é o rótulo, que é o valor do seu alto valor. Certo? Então isso aqui vai ficar o dagger, isso aqui vai ser um número que vai sair de lá. Certo? Y mais epsilon z x. Tá certo? Isso é um número, comuta com esse operador. Só que esse operador aqui é a inversa desse, porque é um operador unitário que representa a nossa transformação. Então, isso aqui vai ser igual a x menos epsilon z y, x e y. Agora, quem é o operador que tem esse alto valor? Que atua aqui e que tem esse alto valor? É o operador x chapéu menos epsilon z epsilon chapéu. É isso que eu estava falando, tá? Vocês podem extrair a transformação, a definição da transformação aqui, vindo daqui, ou vocês podem partir dessa, porque essa aqui você pode pensar que fisicamente é mais fácil de impor ela assim. Fala assim, na verdade, quando eu transformo, quando eu giro o meu espaço, eu estou girando o meu experimento, eu estou girando, na verdade, o meu detector. O detector está fazendo assim, está fazendo assado. Então, se antes x media deslocamento nessa direção, agora x vai medir deslocamento nessa aqui, que eu girei, entendeu? Então, você pode pensar que, na verdade, você pode definir melhor em termos dos operadores e depois fazer essa conta inversa e descobrir qual é o efeito dentro do argumento aqui. Ok? Manda. No caso, quando o dagger ele atua naquele cat inteiro lá de epsilons, ele faz o epsilon tender a zero ou não? Não, ele aplica a transformação inversa. Ah, ele aplica a transformação inversa voltando para o cat de x e y. Isso. Isso, exatamente. Ok. E se a gente for fazer uma rotação finita, como é que a gente pode fazê-la? É a mesma brincadeira de sempre, né? Primeiro, a gente sabe que uma rotação epsilon 0 e aplicada φ1 na φ0 e já fizeram aquele produto de matrizes, senos e cossenos?
Se você aplicar duas matrizes daquela, uma na outra, uma com φ1, outra com φ0, você vai descobrir que isso aqui vai ser R φ0 mais φ1 E3. Certo? Então, por mais que o grupo de rotação completo seja complicado, ou seja, quando você mistura a rotação num eixo no outro seja complicado, rotações sempre no mesmo eixo são aditivas. Ou seja, eu rodo um pouquinho, depois rodo mais um pouco, a mesma coisa que ter rodado a soma dos dois ângulos. Tá certo? Então, aquele nosso argumento de pegar uma translação e dividir em um conjunto infinito de translações infinitesimais também se preserva aqui. Uma rotação finita, ela pode ser pensada como uma aplicação consecutiva de infinitas rotações infinitesimais. Certo? Ou seja, o nosso UR pode ser pensado como o limite de n indo para infinito de identidade menos i φ0 sobre pegar cortado n Lz elevado a n. Que é aquela continha que a gente fez em mais detalhes para a translação. É a mesma coisa aqui. Só que isso, pessoal, continua sendo exponencial. Ou seja, o seu U de R agora para um φ0 finito vai ser exponencial de menos i φ0 Lz sobre H cortado. Certo? Essa aqui é a outra vantagem dos grupos de Lie, né? Os elementos finitos, eles sempre podem ser obtidos como mapa exponencial dos geradores. Okay? Agora é o seguinte, só para vocês, deixa eu ver se eu acho que falo isso e fecho a aula. 5 minutos? Bom, então acho que posso passar como exercício. Você pode fazer o seguinte, pessoal. Pega quem é o seu menos i sobre h cortado, que é isso aqui, Lz. Certo? Isso aqui vai ser aquilo ali que a gente já viu, né? X de dy menos y de dx, né? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Isso, menos i fica lá. O L tem chapéu. Se eu não errei o sinal, é isso aqui. Agora vocês vão fazer aquela transformação padrão, tá? Vocês vão usar aqui φ é igual a tangente menos 1 de y sobre x, tá certo? E que r é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado raiz. Certo? E aí vocês vão transformar esses operadores de derivada aqui e o seu x. É chatinho, tá? Vocês vão descobrir que d dy vai ser d d θ dy, d dr dy. Vai transformar esses dois operadores aqui e vocês vão descobrir o quê? Que isso aqui, surpreendentemente, vai ser igual a d dφ. O que é natural. Se você escrever sua função de onda em coordenadas polares, né, polares no plano xy, um giro vai ser simplesmente a adição na coordenada angular. Certo? Por isso que o gerador vai ser simplesmente a série de Taylor que você obteria se você expandisse uma função psi, né? Psi de r e φ. Se você pegar esse cara aqui mais um epsilon e expandir em epsilon, né, em Taylor, você vai obter a série que você está obtendo com esse operador aqui. Tá? Façam esse exercício, tá, pessoal? Importante. É um treino necessário, porque a gente vai fazer coisas similares, mais complicadas depois. Então é bom que vocês tenham treinado sozinhos esse aqui antes. Ok? E é isso, pessoal. A gente agora vai interpretar o LZ, a gente vai finalmente entender que ele é um momento angular mesmo, né? E vai ver como que ele vai se misturar ou não vai se misturar com as translações. Certo? Pode falar. Professor, sobre a prova de
Quinta manhã inteira. Isso. Tá ok. 8h30? 8h20 pode ser o horário normal, né? Quinta-feira da semana que vem. Tá. Beleza. Não, é porque, bom,